Time to say goodbye. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir pelo site, que é o www.radiomundial.com.br. Acessando o site e clicando no item podcast, você encontra mais de 150 comunicadores aqui da Rádio Mundial, e desses comunicadores você tem lá mais de 20 programas gravados. Caso você queira ouvir os programas antigos ou você perdeu o programa de hoje, basta acessar o site www.radiomundial.com.br. Você clica no seu comunicador preferido e ouve o programa. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, homeopata, psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. Pois bem, estou na rádio há 17 anos fazendo o programa Saúde Animal. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre homeopatia, que é inclusive a minha especialidade. A homeopatia é uma terapêutica recente, relativamente nova, tem cerca de 250 anos, e nós utilizamos na área veterinária, os médicos veterinários utilizam a terapêutica homeopática como especialidade há mais de 20 anos. Então, nos animais de produção, nos animais de companhia, que inclusive é a área ao qual eu trabalho, nós utilizamos tanto para tratamento dos quadros agudos quanto das doenças de caráter crônico. As doenças agudas são aquelas, por exemplo, em que elas aparecem subitamente, como um quadro de vômito, diarreia, um resfriado, uma gripe ou uma outra doença infecciosa, como sinomose, por exemplo. E as doenças crônicas são aquelas doenças que elas cursam de uma forma mais lenta. Uma rinite, uma sinusite, uma dermatite, um câncer, por exemplo, ainda que ele apareça de uma forma repentina, ele é considerado uma doença de caráter crônico degenerativo. As doenças agudas, elas evoluem ou para a cura ou para o óbito. As doenças crônicas, normalmente, elas ficam crônicas. Elas, ainda que você faça o tratamento, elas sempre ali estarão. Pode ser até que o animal venha a falecer da doença crônica, se a gente citar como exemplo, por exemplo, uma doença oncológica como o câncer. Mas normalmente as doenças crônicas, elas persistem a vida toda, tanto das pessoas quanto dos animais. As doenças agudas, no caso dos animais, por exemplo, um quadro de vômito ou uma pneumonia, por que ela evolui para a cura ou para o óbito? Porque raramente se cronifica. Ou você trata uma doença, por exemplo, viral, contagiosa, em 7, 15 dias o animal está completamente perfeito e ele não vai mais adoecer dessa doença, desse episódio da doença ao qual ele teve, ou ele vai evoluir para a morte. As doenças agudas têm essa característica. As doenças crônicas não. O indivíduo normalmente não morre da doença, fica ali a vida toda atrapalhando, prejudicando o animal ou mesmo a pessoa. Por que a homeopatia é importante? Porque a homeopatia, ela, especialmente nas doenças crônicas, que são aquelas que não têm cura, elas dão qualidade, a homeopatia dá qualidade de vida para esse paciente. Então, o animal passa a ter uma sensação subjetiva de bem-estar, o controle da dor, do incômodo. Por exemplo, num quadro de coceira, diminui a coceira. Num quadro em que o animal ele está com um quadro de vômito ou diarreia, a homeopatia consegue controlar, minimizando os efeitos secundários desses sintomas, que se persistirem trariam um problema para o animal. Enfim, dessa forma, a gente usa mais a homeopatia nos quadros crônicos, mas é só uma questão meio cultural. A homeopatia pode ser utilizada também para os quadros agudos. É que a gente tem esse conceito que está no nosso inconsciente coletivo, a homeopatia é para doença que não tem cura e para doença que não é grave, o que não é o caso. A homeopatia pode ser usada como um tratamento principal, utilizando só os remédios homeopáticos, ou para tratamento auxiliar,
complementar, utilizando outras terapias e mais a homeopatia. Aliás, eu acho que esse é o grande... a grande vantagem da homeopatia. Ela pode ser utilizada com outras terapias, inclusive potencializando outras terapias, ajudando a melhorar dos quadros que o animal manifesta com um medicamento homeopático de uso complementar. Isso é importante. Há várias vantagens da homeopatia. Por exemplo, ela é barata, né? A homeopatia, um frasco de medicamento homeopático custa 20, 25, 30 reais. Enquanto na farmácia, na drogaria, qualquer medicamento que você for comprar custa isso. E muitas vezes você tem que comprar vários medicamentos, porque a alopatia, ela fragmenta o indivíduo, ela divide. Então, esse medicamento o médico receita para o estômago, esse remédio ele receita para o intestino, esse ele receita para a infecção, esse ele receita para não vomitar, enfim, você tem que comprar uma série de medicamentos. A homeopatia não fragmenta o indivíduo, ela considera, por isso que é uma terapêutica holística, ela considera o indivíduo como um todo. Então nós tratamos todos os órgãos, né, ao mesmo tempo, e mais a parte emocional, mental do animal, ou se for um médico homeopata humano, das pessoas. Então, às vezes, com um único frasco de medicamento homeopático, você faz todo o tratamento do animal. Então, ela é uma terapêutica extremamente barata, o que é bastante interessante, porque hoje a gente precisa avaliar a questão dos custos, né? Quantos clientes muitas vezes chegam para a gente e falam, olha, eu não consegui fazer o tratamento alopático do colega porque é muito caro e o animal está em sofrimento, enfim. Então, o custo do medicamento, o custo do tratamento, eu acho de suma importância. Outra característica dos medicamentos homeopáticos é a facilidade com que você administra esse medicamento para o animal. Os medicamentos homeopáticos, eles têm 3 vias básicas em que você pode fazer com que o medicamento penetre no corpo do animal e tenha seu efeito terapêutico. Você pode dar pela boca, e pela boca os medicamentos podem ser prescritos, podem ser aviados, né, feitos, produzidos na farmácia homeopática, por líquidos ou glóbulos. Os glóbulos são de sacarose, é docinho, é gostoso. Basta você colocar na mão, normalmente o animal come sem nenhum tipo de problema. Ou você coloca os glóbulos na alimentação do animal. O ideal é colocar na alimentação ou na água, porque quando nós colocamos os glóbulos na nossa mão, em contato conosco, de alguma forma a gente também está sendo medicado. Então, isso não é muito adequado. A prescrição é exclusiva para o animal. Então, oral, líquido ou glóbulo, dando para o animal ou colocando na água e na comida. Fácil. A outra via é a nasal. Você pode prescrever o medicamento dando para o animal apenas cheirar. Você sempre bate o frasco na palma da mão, né? Com isso você ativa as moléculas do princípio ativo que ali está naquele frasco. Normalmente as soluções líquidas, elas são hidroalcoólicas, é água e álcool, e o álcool é o conservante utilizado na homeopatia. Conservante é aquele que faz com que o medicamento não estrague. Então você bate o medicamento na palma da mão e você depois abre esse medicamento e dá para o animal cheirar. Você pode também diluir esse medicamento, algumas gotas, numa solução de água normal e borrifar sobre o animal, né? Dessa forma a gente faz com que o animal inale o medicamento. Utilizamos a via nasal para o medicamento entrar no corpo dele e ter o seu efeito terapêutico. Interessante que a via nasal é uma via muito pouco utilizada, até porque ela tem uma capacidade de absorção muito grande no caso dos animais. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 20 milhões de células olfativas. O animal tem 200 milhões, ou seja, são 10 vezes mais. Então, fazer com que o animal cheire o medicamento homeopático é como se estivesse colocando o medicamento na veia desse animal. Ele tem uma ação direta no seu organismo. Então, a via nasal é uma grande via de administração do medicamento homeopático. E é muito fácil, porque os animais, tudo que eles fazem, né, eu me refiro aos cães e gatos, eles fazem com
o nariz, né? Então, o cão, especialmente, ele tem uma visão muito mais limitada que nós. No entanto, a capacidade auditiva, que normalmente são 4 vezes mais, e olfativa, que normalmente são 10 vezes mais, é extremamente importante na percepção sensorial desse animal. Então, vamos às vantagens da homeopatia. Baixo custo. Facilidade de administração do medicamento. Eu falei 2, oral e nasal. Tem uma terceira, que é você passar o remédio na pele do animal. Você pode diluir o medicamento homeopático e passar no corpo do animal. Normalmente a gente não utiliza porque é tão fácil dar o medicamento por via oral ou via nasal para o animal, que nós não costumamos utilizar a via dérmica, a pele. Mas é possível sim nós obtermos efeitos terapêuticos do medicamento homeopático através do contato com a pele. Isso em tese. Então é muito fácil dar o remédio homeopático, facilidade de administração do medicamento. Terceira característica da homeopatia, trata o indivíduo como um todo. Então eu não vou, eu vou num médico normal, eu estou com um problema hepático. Ele vai olhar muito para o órgão ao qual apresenta sinal ou sintoma. O homeopata, ele tem uma visão diferente. Ele considera aquele sintoma, aquele sinal daquele órgão que está afetado. Ele considera isso. No entanto, ele não dissocia do todo. O indivíduo, ainda que esteja com problema hepático, vamos dar um exemplo de um cachorro. Ele tem uma pele, ele tem um coração, ele tem um rim, ele tem, né, um pâncreas, e ele tem as suas emoções e tem a sua parte mental. Então, nós prescrevemos pelo todo e não por um órgão específico. Uma outra característica da homeopatia é o fato dela ser sustentável. Na produção do medicamento homeopático, nós produzimos o mínimo de resíduo, o mínimo de lixo. Então, a homeopatia é uma técnica terapêutica que está alinhada completamente com a sustentabilidade do planeta, né? Para quem não acha isso importante, veja a situação que estão, por exemplo, os nossos mares, né? A nossa terra também muito contaminada, mas vamos falar do mar. A quantidade de resíduos plásticos que nós temos hoje nos mares, que estão completamente contaminados. Eventualmente a gente vê aí baleias ou outros animais marinhos morrendo por conta da ingestão, né, ou da inalação, que seja, de resíduos plásticos, né, e o quanto isso é maléfico para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Então, a homeopatia é barato, fácil de administrar, é sustentável, vê o paciente como um todo, enfim, é tudo de bom. Por isso que a gente deveria utilizar essas terapias complementares ou integrativas que sejam como primeira opção no tratamento do nosso paciente. Então, por exemplo, o cachorro está lá com uma artropatia, um problema de coluna, né? Isso é muito comum, os animais estão vivendo cada vez mais e com isso eles apresentam os problemas da 3ª, da 4ª idade. Ao invés de nós irmos buscar uma medicina tradicional chinesa, ao invés de buscarmos uma acupuntura, né, para melhorar esse quadro, não. Nós já utilizamos analgésicos, anti-inflamatórios e depois colhemos os frutos do uso desse medicamento. Não estou dizendo que em muitos casos não deva ser utilizado. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que não deveria ser a primeira opção. Nós deveríamos ir para as opções mais fáceis, mais baratas, com menos efeitos colaterais, né, e que tragam resultado, que são essas terapias: acupuntura, medicina chinesa, terapia floral, homeopatia veterinária e muitas outras terapias, quiropraxia, né? E muitas outras terapias, ozonioterapia e muitas outras terapias que nós temos hoje à disposição na medicina veterinária e que muitas vezes nos esquecemos quando o animal nosso tem um problema. Então a gente deveria, eu sei que é uma questão de educação
né, e de padrão, né? Nós estamos acostumados, isso já está padronizado, né? A gente buscar na farmácia, buscar na drogaria, abrir a caixa de remédio lá de casa e dar para o animal e esperar uma resposta rápida. Só que às vezes essa resposta rápida, ela vem acompanhada de uma não resolução do problema, na grande maioria das vezes, e acompanhada de efeitos indesejáveis, colaterais, que são, por exemplo, no caso dos anti-inflamatórios, analgésicos, as reações alérgicas, as reações gástricas, as reações entéricas, o vômito, a diarreia, né? A agressividade que esses medicamentos têm no trato gastrointestinal, por exemplo. Então, a homeopatia, ela é super indicada para o tratamento das doenças agudas, das doenças crônicas, em função desses benefícios que ela tem. Aliás, eu estava me esquecendo de os efeitos colaterais da homeopatia. A homeopatia é uma terapêutica que não tem efeitos colaterais. Não tem. Agora, ela faz mal? Lógico que faz mal. O fato de não ter efeitos colaterais não significa que ela não faça mal. Ela faz mal e muito mal, quando mal utilizada. É por isso que a homeopatia sempre tem que ser prescrita por um médico veterinário, no caso dos animais, e um médico homeopata humano, no caso das pessoas. É uma terapêutica oficial, né? Não pode ser prescrito por quem não tem habilitação nas áreas prescritoras, né? As profissões prescritoras são o médico dentista e o veterinário, são as profissões, as áreas que podem prescrever os medicamentos, e a especialidade veterinária autoriza o médico veterinário a prescrever o remédio homeopático. Tá? Então, a homeopatia tem que ser prescrita por um veterinário, porque ela pode fazer mal. Agora, ela é ausente dos efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais que nós temos na alopatia, ela é ausente. O que pode acontecer é que o medicamento homeopático, ele exonera, ele elimina. Por exemplo, você utiliza um remédio homeopático para tratar por uma ansiedade num cão. Um cão muito ansioso, e você prescreve o remédio numa tentativa aí de melhorar esse sintoma psíquico. O que pode acontecer é que o animal tenha um quadro de diarreia. Você tem um animal que tem uma dificuldade, ele perdeu um companheiro de longa data, ele está enlutado, ele não consegue fazer o luto, ele não consegue resolver o luto dele, ele está muito triste, ele está deprimido por conta do proprietário dele, do tutor dele ou do outro cachorro que ele convivia ter falecido. Você pode usar o remédio homeopático para as perdas e o animal ter um quadro de vômito. Mas isso não é efeito colateral. Isso é um efeito chamado exoneração ou eliminação, né? É como se o que estivesse de ruim, ainda que fosse na parte emocional e mental do animal, saísse pelo físico, através das mucosas, seja ela a gástrica, por exemplo, no caso do vômito, ou a mucosa entérica, no caso, por exemplo, de uma diarreia. Quando isso se torna um problema, às vezes o animal, você receita o remédio homeopático, o animal está tomando e está apresentando esse quadro muito intenso. Basta parar a homeopatia que o animal ele melhora desse sintoma, né? E com isso você vai administrando esse processo de eliminação que nós chamamos de exoneração. Tá bom? Fora tudo isso, existe uma classe de medicamentos que nós chamamos, que nós classificamos como imunomoduladores homeopáticos. Esses imunomoduladores homeopáticos, eles têm uma grande ação no sistema imunológico. Aliás, se perguntarem qual a ação do remédio homeopático, a gente vai dizer que a homeopatia tem uma ação no sistema imunológico do animal. E esses imunomoduladores, eles vão tratar doenças agudas, vão tratar doenças crônicas, e a grande novidade que eu trago é que essa classe de medicamentos vai tratar sintomas indesejáveis do estresse que o animal passa, sendo que hoje esse é talvez o maior problema que nós temos aqui numa cidade como São Paulo, que é o fato do animal estar em condições inadequadas de vida, morando em apartamento, não socializando, não saindo para passear, não tendo contato com a natureza. Ele se sobrecarrega, né, das angústias, das tristezas,
das ansiedades humanas dos seus tutores ou dos seus familiares contactantes humanos e passam a desenvolver quadros de estresse. E com isso é algo que pode trazer efeitos indesejáveis no organismo, disparando ou startando doenças no organismo. Tá bom? Pessoal, agora eu tenho um recado para vocês da farmácia homeoterápica que fica aqui em São Paulo. A homeoterápica farmácia de manipulação produz fórmulas magistrais, alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, inclusive os imunomoduladores homeopáticos, importantes no tratamento complementar de inúmeras doenças crônicas, entre elas o câncer, atualmente muito comum nos animais de companhia. Homeoterápica farmácia de manipulação. Consulte sempre um médico veterinário. Rua Heitor Peixoto, 530, Cambuci. Telefones 3277-1007 ou pelo WhatsApp 949820006. A farmácia homeoterápica é a farmácia que eu escolho para prescrição dos meus medicamentos homeopáticos, especialmente dos imunomoduladores homeopáticos, que, como eu estava dizendo, a gente usa em doenças agudas, doenças crônicas, em pacientes oncológicos e pacientes que estão sofrendo os efeitos secundários do estresse, né? Especialmente dos grandes centros urbanos. Tá bom? Pessoal, alguns recados aqui. Em primeiro lugar, hoje eu estou extremamente feliz porque saiu o nosso curso de formação em constelação familiar e veterinária sistêmica na cidade de Curitiba, no Paraná. Eu tenho um apreço muito grande por Curitiba. Quando eu estava no último ano de faculdade, eu trabalhei com 2 veterinários lá, né? Eu estagiei com eles no tal estágio de graduação, que é o estágio obrigatório para que você receba o certificado de médico veterinário, que foram os veterinários Luimar Carlos Kavinsky e John Klein, que com certeza foram na época 2 grandes referências na profissão e que contribuíram muito com a minha formação de médico veterinário. E na época, isso foi em 1992, eu gostei tanto da cidade e trouxe isso no meu coração. Vim morar em São Paulo, que é uma cidade que eu amo muito, mas eu não deixei de gostar, não deixei de ter boas recordações da cidade de Curitiba. E engraçado que agora volta, né? A vida é um ciclo, são ciclos mesmo, né? E agora eu tenho a oportunidade de desenvolver um curso de formação em veterinária sistêmica e constelação familiar na cidade de Curitiba. Eu fiz, o ano passado, vários workshops em Brasília, fiz workshops em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas a cidade que novamente me acolhe agora com o curso de formação em constelação familiar e visão sistêmica é a cidade de Curitiba. Então, nós estamos com uma turma formada, o curso está fechado, né? Nós confirmamos o curso e vai ser uma experiência incrível. Eu convido você para conhecer as constelações familiares na cidade de Santo André, onde todas as quartas-feiras eu lá estou fazendo as constelações familiares. Nós temos um curso de formação em constelação familiar na cidade de Santo André que você pode entrar no curso também. Mas se você não quiser fazer o curso, você pode ir todas as quartas-feiras, às 20h30, para participar das constelações familiares. Basta entrar em contato comigo. 0 operadora 11 9 9639 0089. 9 9639 0089. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.